Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Sattler, Henrique Eller Kaiser, alemão, né? Filho, neto, bisneto, trineto, pentaneto de alemães, chegaram ao Brasil em 1837. Luterano, presbiteriano, pentecostal, hoje a Defense, outrora Ministério Tabernáculo, onde trabalhamos 35 anos ali, principalmente no ensino, na área como diretor e fundador do Seminário Bereshit. Aqui estamos em Caldas da Rainha, próximo de Lisboa, Portugal, onde estamos ministrando as aulas de adestramento de obreiro, capacitação de obreiro, qualificação de obreiro, a importância do ensino da Bíblia, a importância de nós termos bagagem bíblica. Na aula passada, também pelo Centro de Excelência de Educação Cristã da ADEF, né? Assembleia de Deus Fogo para a Europa, que é onde estamos agora congregados aqui, falamos na aula passada sobre o obreiro procurar apresentar, aprovado, não tendo que envergonhar e cortar reto. A aula de hoje queremos falar um pouquinho como Jesus crescia, o crescimento de Jesus em 3 partes. Nós somos um ser tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Jesus cresceu também em 3 partes, sabedoria, estatura e graça. E há mistérios nessas palavras aqui. Primeiro começamos então examinando Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, meus queridos, nessa matéria de qualificação de obreiro, adestramento de obreiro, habilitação de obreiro, pessoa capacitada para fazer a obra, né? Que não tem vergonha, porque ele vai falar do que ele estudou para falar. Ele não chega ali e fala, não sei isso, eu não sabia, irmão, desculpe se eu errar. Não tem isso, não, é excelência. Fazer com excelência, fazer com carinho, fazer com adestramento, treinamento. Lucas 2,52, Lucas escreveu sobre Jesus, o homem, Mateus, Jesus, o rei, Marcos, Jesus, o servo, o escravo, e João, a águia, né? São os 4 seres viventes de Apocalipse, que tem 4 rostos, cada um para um lado. E aqui ele diz assim, crescia Jesus. Esse verbo crescer, meus irmãos, é um verbo interessantíssimo, porque a palavra aqui no grego é procópito. 2 palavrinhas formaram esse verbo grego, pró e cópito. Pró quer dizer a favor de, né? Em direção a. E cópito quer dizer bater martelo. Cópito quer dizer isso aí. Então, nós temos aqui uma figura de um ferreiro, uma forja, que tem aquele fogo, né, no fole, que você vai pondo assim o vento e o fogo incendeia as labaredas, as chamas, as centelhas ficam maiores. E você pega o ferro, o cobre, leva no fogo para ele amolecer, depois põe em cima da chapa e bate. E forja a peça que você quiser. Pode fazer um mansinho, pode fazer uma foice, pode fazer um machado, pode fazer uma espada. É ali. Você tem que aquecer até ficar incandescente. Então, esse verbo procópito é estirar para martelar, como um ferreiro forja metais. Então, não é simplesmente crescia. É assim, era forjado Jesus em sabedoria, estatura e graça. Quer dizer, ele foi sofrendo, passando. Alguém disse que Jesus não era, ele era mais Deus do que homem. Não era. Jesus era 100% homem, 100% Deus. As naturezas de Jesus. Ele era homem, ele sentia as coisas de homem, ele tinha as paixões de homem, ele era homem. Ele veio para ser homem. Se ele viesse para ser Deus, não precisava ter nascido de Maria. Ele não tinha nada a ver com Maria, não tinha nada a ver com José. Mas ele usou o sangue de Maria no útero de Maria. Ele foi colocado lá prontinho, já fecundado. Ele não tem nada de cromossomo de Maria nem de José. Não tem nada a ver com eles. Ele veio dos céus, porque ele era Deus, fez-se homem e esvaziou-se a si mesmo, né? Esvaziar, kenosis, né? Ele esvaziou-se, deixou de ser Deus, deixou a eternidade lá na eternidade. Né? O Filho de Deus, a posição dele ficou lá. Ele veio aqui ser filho do homem. Por isso que ele não deixava o demônio ficar chamando ele de filho de Deus. Fala, cala, porque ele era filho do homem. E veio para sofrer e pagar a conta do homem. Então era forjado Jesus,
martelado, batido, provado, tentado em sabedoria. Primeira coisa, sabedoria. Por que não é a primeira coisa, né? Estatura, né? A lógica seria a primeira estatura. Crescia Jesus em estatura. Estatura quer dizer maturidade, de idade, né? Depois crescia em sabedoria, depois em graça. Não. Começa que ele era forjado em sabedoria. Sabedoria de quê? De ser Deus e não executar, não agir como Deus. Isso é sabedoria divina. Que alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus se lhe há dada. Não podemos confundir sabedoria com inteligência. Inteligência é uma coisa, conhecimento é outra, sabedoria é outra. Conhecimento é conteúdo. Sabedoria é a arte de aplicar a inteligência no conteúdo. Isso é sabedoria. E a sabedoria verdadeira vem dos altos. Salomão recebeu a sabedoria de Deus. Ele não estudou para sabedoria. Moisés teve sabedoria no Egito. Ele estudou no Egito para ter aquela sabedoria, para vir conhecer aquelas coisas que ele praticou. Salomão não estudou para aquilo ali. Ele foi orientado por Natã, que era o profeta, né? Mas ele recebeu a sabedoria de Deus. Então, é a aplicação do conhecimento. Então, Jesus era forjado na aplicação do conhecimento, e eu creio que essa sabedoria aqui era ele conter-se, que nós esvaziar-se, para não agir como Deus. Porque várias vezes ele podia ter agido como Deus. Lá no Éden, no Getsêmani, desculpe, por exemplo, né? Quando Pedro passou a mão e cortou a orelha de Malco, ele disse: Pedro, eu poderia pedir ao meu pai, ele mandaria aqui várias miríades de anjos, matava esse povo tudo, eu mesmo poderia soprar aqui, eles morreram todos. Ele era Deus, mas ele não comportou-se como Deus. Ele foi até a cruz, padeceu na cruz, sofreu as dores, né? Isaías 53, essa sabedoria que ele tinha, de ficar circunscrito a homem, a natureza humana. Segundo, ele crescia em reliquia. Primeiro, ele crescia em sofia, sabedoria, 52 vezes no Novo Testamento. Segunda coisa, ele crescia em reliquia. Reliquia, 7 vezes quer dizer maturidade, idade, né? A gente encontra Jesus nascendo, depois encontra ele com 12 anos, para 13, quando ele vai se tornar filho, homem, né? Vai passar de jovem para homem. Aí era com 12 para 13 anos, era chamado Bar Mitzvah, ou filho do preceito, quando ele tinha que dar conta de 613 preceitos da lei judaica de cor, citar vários textos de cor, Deuteronômio 6, Levítico e tal, Números, tinha que saber aquele decor, e ele foi lá, estava discutindo com os doutores no templo. E aquele dia que ele fez o Bar Mitzvah, por isso é que ele ficou sozinho para trás, porque ele já estava começando a ficar independente, estava se tornando homem. Dali em diante, ele teria que passar a frequentar as festas judaicas. A criança até 12 anos não era obrigatória, até 11, ela não era obrigatória aí, não era homem ainda. A partir de 12 ele adquire direito de homem, ele pode votar e ser votado em termos de Assembleia de Israel, ele pode participar da sinagoga, pode formar o quórum, né, que é o Minyan, que é o número de pessoas que são necessárias para se abrir uma sinagoga, que são 10, no mínimo 10 pessoas para abrir uma sinagoga naquele tempo, e ele já agora pode se casar, ele tornou-se homem. Então, é a reliquia, maturidade. E crescia, e era forjado Jesus em graça, caris. Caris também não é dele, vem dos céus. A graça é o quê? O favor imerecido. 155 vezes no Novo Testamento. Interessante porque caris, para Jesus não se aplica, né? Qual que é o favor imerecido que Jesus precisa? Nenhum. Ele não é pecador. Caris se aplica a nós, pecadores. Nós somos comprados imerecidamente, não pagamos nada. Então nós temos essa gratidão, é um favor imerecido, nós temos caris na nossa vida. Mas Jesus não se aplica porque ele não era pecador, ele não estava devendo nada a ninguém, ele não assinou promissória para Adão, como Adão fez, e estava na mão do diabo. Por isso é que ele fica falando mentira lá, que tudo lhe pertence e tal. Isso é mentira, porque o mundo é do Senhor Jesus, né? A terra é do Senhor Jesus, tudo pertence a Deus. E ele está aí trabalhando com permissão de Deus. O diabo, para trabalhar, tem que ter permissão divina, para tocar no servo de Deus, etc. Veja a história de Jó. Então, aqui aplica a graça no sentido de que ele tinha essa compreensão de que ele era Deus, mas estava no formato humano, era filho do homem, e como filho do homem, ele precisava de
graça, né? E aí diz, diante de quem? Diante de duas coisas, essas características aqui, esse tripé, sabedoria, estatura ou idade, maturidade e graça, é um tripé, né? É um tripé, 3 pés. Ele era diante de Deus e diante dos homens. Diante dos homens é a maturidade, a estatura. E diante de Deus é a sabedoria e a graça. Fica na paz, tchau, tchau.